Lucas 5:3. Jesus não faz nada sem haver uma razão para isso. E então estavam os barcos ali de Simão, que viria a ser Pedro, ali, e ele, entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco à multidão. Porquê é que Jesus falava do barco para a multidão? Porque a brisa do mar fazia com que o som propagasse mais e pudesse chegar a mais gente. Não havia os mesmos sistemas de som que existem agora atualmente, não havia nenhum sistema de som, portanto era mesmo só a voz. E então Jesus pediu isso. E agora no versículo 4, e quando acabou de falar, disse a Simão: faz-te ao alto mar, lança as vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhámos nada, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Eu quero que você entenda uma coisa: Deus não se move no natural, move-se do sobre o natural. E nós muitas das vezes esperamos que as coisas venham de modo natural até às nossas mãos. Pescava-se durante o dia? Não. Porquê? Porque os peixes vêm às redes e fogem da rede. Por isso pesca durante a noite, que eles não vêm às redes e são apanhados. Mas, no entanto, próprio Simão disse: havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada. E agora Jesus estava-lhe a dizer: vai ao alto mar, lança as redes para apanhar peixes. Durante o dia, isso é impossível. Mas diz quem? Os homens. E o que é que Deus diz? Lança as tuas redes. Versículo 6. E fazendo assim, colheram grande quantidade de peixe e lhe rompiam as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de tal maneira que iam a pique. Isto não podia ter acontecido. Agora, veja que Simão, que era pescador, reconheceu que isto é um milagre. Porque, veja no versículo 8, e vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Ele reconheceu que aquela captura de peixe foi um milagre, porque não era normal. Então, quando nós esperamos alguma coisa de Deus, tem que ser um milagre. Não pode ser de forma normal. O impossível vai acontecer. Mas quando é que vai ser? Como é que vai acontecer? Ouça, isso é segredo de Deus. Eu não sei se você gosta de... Algumas pessoas não gostam de surpresas. E outras gostam de surpresas. Mas Deus gosta muito da surpresa. Ele gosta de mover no impossível. No que aquilo para nós, quando nós vemos, diz: não, isto não vai acontecer. Isto é impossível. Isto não é... Ora, aí é que está. Deus vai fazer. Pedro deu o barco para que Jesus pudesse pregar. E Jesus o pôde abençoar com uma grande pescaria. Vamos semear. Ainda com alegria, com o sol brilhará.
como o sol brilhará, como o sol brilhará. Canta com alegria, como o sol brilhará. E Deus o compensará. Canta com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Canta com alegria, como o sol brilhará. E Deus o compensará. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que nada nunca vamos ter falta, porque és tu que estás a encher a nossa boca de bens. Em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos ter Santa Ceia. Não é agora, mais daqui a bocadinho. E agora vamos abrir em Salmos 119, 45. O título é Liberdade. Senhor, que eu falo a tua palavra e a tua verdade, em nome de Jesus, e a tua vontade. Amém. Salmos 119, 45. O título da mensagem de hoje é Liberdade, e liberdade é algo que todos nós ansiamos. Liberdade de nos poder expressar, liberdade de podermos fazer o que queremos. E em Salmos 119, 45, vemos: andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Os teus preceitos, a tua vontade. Pois a vontade de Deus é aquela que nós devemos buscar. O conceito de liberdade, para muitos, é poder fazer o que quer. E realmente isso é a liberdade. Só que muita gente pensa que liberdade, fazendo o que quer, muitas das vezes vai se colocar numa situação em que não fica liberto. Eu vou-lhe dar um exemplo. Muitos agarram e dizem: não, eu tenho liberdade, eu posso fazer o que quiser, e vão e bebem e embriagam-se, ficam bêbados e tudo mais, e chega uma altura que ficam dependentes da bebida. Será que eles estão livres? Verdadeiramente não. Começam a fumar, ficam dependentes do tabaco. Ficam livres? Não. Outros começam-se a drogar, ficam dependentes da droga. Ficam livres? Não, não ficam. Uma vez disseram a um cristão: não, pá, isso ser cristão é cheio de regras, cheio de não sei quê. E o cristão diz: não, eu sou livre. Eu sou livre de fazer o que quero. És livre de fazer o que queres? Não, sim. Mas tu não és livre. Não? Tu fumas? Perguntava para o outro. Fumo. Já deixaste de fumar? Não, não consigo. Então não és livre. Você percebeu? Paulo dizia: todas as coisas me são lícitas de fazer. Posso fazer tudo o que quiser, mas nem tudo me convém. Qualquer coisa que lhe provocar dependência, você não é livre. Então, ser livre, verdadeiramente. Jesus disse que nos liberta. Uma das coisas impressionantes em Deus, que eu sempre achei impressionante, é que Deus nos quer livres para podermos decidir. Podemos decidir andar com Deus ou não. E o diabo, o que é que quer fazer?
quer nos manter presos para não podermos decidir. Você percebeu a diferença? Enquanto Deus dá a oportunidade da pessoa decidir o livre-arbítrio, o diabo não quer que a pessoa decida, quer mantê-la presa. Por isso é que ouvimos dizer que há 18 anos que uma mulher estava presa pelo diabo. Jesus falou sobre isso. Então, se verdadeiramente queremos ser livres, o que devemos fazer? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Há conceitos que nós recebemos do mundo, da nossa maneira de viver, que estão errados. Há maneiras de viver que estão erradas. E nós não nos apercebemos disso, porque toda a gente faz. Toda a gente vive, faz coisas e tudo mais, e nós acabamos por fazer igual porque os outros fazem. Mas isso não é ser livre. Mas eu apeteceu-me fazer. Não, apeteceu-te fazer porque os outros estão a fazer. Porque se os outros não fizessem, tu não fazias. Então isso não é liberdade. Estão a perceber a diferença? Agora, se você fizer uma coisa que os outros não fazem, aí é liberdade. Você decidir fazer, mesmo que os outros olhem para si de lado. Ouça, eu cheguei a ver isto. Uma pessoa no comboio a ler uma Bíblia e toda a gente olhava para ele. Do outro lado, estava alguém a ler uma revista pornográfica e ninguém olhava para ele. Você não acha isso estranho? Hã? Não acha estranho? Porquê que chama tanto a atenção a alguém a ler uma Bíblia? Porquê que é criticado pelos outros ler uma Bíblia? Porquê? Eu vou lhe dizer porquê. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque o diabo sabe que se nós conhecermos mais da Bíblia, conhecermos mais de Deus, nós verdadeiramente ficamos livres. Livres do diabo nas nossas vidas. E se ficarmos livres dele, ele não tem poder para nos poder tocar. Deus agarra e nos mostra na sua palavra várias vezes para coisas que nós não devemos fazer. O diabo vai tentar trazer às nossas vidas o quê? Problemas. Problemas como pessoas a magoar-nos, para nós ficarmos com rancor, para nós não perdoarmos a essas pessoas. Porque Deus diz: se vocês não perdoarem aos homens, eu não vos perdoo a vocês. E você diz: mas perdão? Sim, perdão é importante para Deus, porque Deus nos perdoou a nós e quer que nós perdoemos aos outros. Como é que você fala com as outras pessoas? Com rancor, com raiva, com revolta? Como é que você trata os outros? O que queres que os outros te façam, faz tu primeiro. É o que a palavra de Deus diz. Se queres que te tratam bem, trate bem os outros. E você, está bem, mas há alturas que não dá. Ouça, quando você tem razão, você expõe a sua razão. Eu lembro-me, por exemplo, uma vez, o telemóvel da minha esposa avariou.
Eu fui lá levar e na altura a lei o que dizia era que tinha que ser de acordo entre as partes. Então eu assinei um papel em que era 1 mês e meio, portanto 30 dias úteis para reparação. Eu assinei o papel, olhei para o calendário e vi o dia. Naquele dia eu estava lá. E naquele dia eu fui lá. Olha, eu queria saber sobre esse telemóvel. E eles vieram-se para mim, ainda não está reparado. E eu disse, diga. Eu só disse isto, diga. A senhora ficou a olhar para mim e disse, é melhor chamar o gerente. Acho melhor, sim. E o gerente veio. E eu disse, não, é que eu tenho aqui, o que a lei diz é que segundo tem a haver acordo, eu assinei um papel, 30 dias úteis, acabou o tempo dos 30 dias úteis. Ah, está bem, mas isso não é bem assim. Eu perguntei-lhe, quer que eu vá buscar a lei? Eu tenho no carro. No dia a seguir, estavam a restituir o dinheiro. Nós temos que fazer valer aquilo, mas sem discussões, sem problemas, sem gritarias, sem nada. Porque eu vou-lhe explicar uma coisa. Nós transportamos Deus dentro da nossa vida e as outras pessoas veem isso e têm temor daquilo que vem em nós. Mas você deve ser delicado, deve tratar as outras pessoas bem. Eu lembro-me de estar já contei isto várias vezes. Eu lembro-me de estar ir pedir para me cortarem fiambre. E a nossa casa nós gostamos do fiambre fininho. Na altura comprávamos fiambre cortado. E a senhora cortou e mostrou-me e eu disse, olha, desculpe, mas se puder ser mais fino. E a senhora fez uma cara e eu virei para ela e disse, pois é, eu peço desculpa. Eu sei que tenho que dar mais ao braço, eu peço desculpa por isso. A senhora olhou para mim, a cara dela iluminou. E ela cortou com um sorriso enorme, deu-me o fiambre porque eu estava preocupado com ela. Nós temos de tratar os outros bem. Você entende? Porque façamos aos outros o que quer que nós façam a nós. Não, mas às vezes isso não acontece. Eu sei disso. Mas a liberdade é essa. É você poder mudar o ambiente à sua volta. É você dizer obrigado mais vezes. É você agradecer o que fazem. Você não imagina o que é que provoca nas pessoas. O que é que muda as pessoas. E quando as pessoas falam rude para nós. E quando as pessoas são. Você deve ser simpático, não é mesmo? Ah, mas quando chega a uma altura que não dá, que outra pessoa já passou dos limites todos. Ouça, você deve orar para Deus lhe mostrar o que é que deve fazer. Porque eu vou-lhe explicar o que a palavra de Deus diz é se te pedirem para andar com ele 1 milha, vá com ele 2. Se pedirem a camisa, dá-lhe também para ele a capa. Se baterem numa face, oferece a outra. Mas você tem que orar para saber qual é a vontade de Deus naquela circunstância. Busca o Senhor. Se calhar coisas acontecem que você não está à espera. Porque você está a buscar a Deus. E uma vez fui prejudicado. Fui prejudicado. E quando eu ia a sair, cumprimentei uma pessoa que já conhecia, porque ia lá várias vezes, e eu queixei-me, não, isto não está a correr bem, não está a correr bem. E ele disse, eu não sabia que ele era o gerente. E eu desabafei como se fosse um empregado. Ele chamou-me lá dentro e resolveu o assunto na hora.
Mas eu fui educado, Deus é que faz abrir as portas. Você entende? Não estou a dizer que vais a uma altura ou outra que as coisas não tenham que você tem que fazer perceber às pessoas que você não é parvo nenhum também. Mas entenda uma coisa. Se você tratar bem, você vai ser bem tratado. Se você não exaltar, não gritar, você não perde a razão. Mantém sempre a razão. Porque o mundo não vive assim. O mundo vive debaixo da opressão. E até o diabo faz com que as pessoas discutam umas com as outras. Ouça, um acidente de carro aconteceu. Os dois saíram do carro e começaram logo a lutar. Nem sequer falaram um com o outro. Mas como é que é possível haver tanta raiva, tanta revolta? Como é que é possível? Verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós mais conhecemos de Deus, mais somos transformados interiormente, não exteriormente. As pessoas vão ver depois a sua conduta, a sua forma de andar, a sua forma de andar na vida, a sua forma de agir. As pessoas vão olhar para si e vão ver que há diferença em si. Porquê? Porque nós transportamos Deus dentro de nós. O Espírito Santo mora em nós. E eu não quero entristecer o Espírito Santo. Ouça, infelizmente eu erro. E erro. E quantas vezes eu peço perdão a Deus? Quantas vezes eu reconheço que estou a fazer uma coisa errada? Quantas vezes eu já fui repreendido por Deus por coisas erradas que fiz, por coisas erradas que disse? E agora, muitas das vezes, eu escolho ficar calado e esperar em Deus. Porque nós queremos Deus na nossa vida, não queremos? Você diz, mas eu tenho razão, o que é que eu faço? Ore sobre o assunto. Ouça, um colega meu tinha uma determinada zona de guarda noturno, que eram 3 zonas, ou antes, que era uma zona só, mas que lhe queriam dividir em 3 zonas. E eu, parece que me lembro, ele trouxe-me um mapa, e naquele mapa estava rodeado de uma parte azul, outra parte verde, outra parte, sei lá, amarelo, já não me lembro se era amarelo, se o que era. Estava dividido em 3 partes. E ele chegou-me ao pé de mim, Mário, eu se não ficar com esta, pelo menos fico com esta, mas eu quero era ficar com esta, e eu virei-me, isso não funciona assim. O que é que tu queres? Ele olhou para mim e disse, não, eu quero a minha zona toda. Pronto, então por isso nós podemos orar. E oramos por isso. Em pessoa que queria impedir, que queria dividir as zonas todas, que queria impedir, que queria fazer a divisão de zonas, Deus agarrou nela e mudou para o outro lado. Às vezes aquelas pessoas que lhe estão a chatear, que estão a provocar problemas, que estão a coisa, elas não sabem com quem se estão a meter. Se você busca a Deus, se você anda com Deus, se você ora ao seu Deus e busca-o, elas não se sabem com quem se estão a meter. E nós não precisamos de dizer nada a elas, nem falar. Basta orar. E Deus resolve o assunto. É impressionante. Um problema que eu tive, agarraram, dizia que eu devia de ir para ali, e eu virei-me e disse, eu vou para onde mandarem. Mas eu queria ficar no mesmo sítio onde estava. E o que é que aconteceu? Eu fiquei no mesmo sítio onde estava e todos os outros, inclusive comandantes, faziam a pergunta porquê.
E eu dizia, eu não recebi ordens para mudar. Porque as pessoas pensam que mandam. Pessoas que têm autoridade pensam que mandam. Mas esquecem-se que quem manda, acima de tudo e de todos, é o nosso Deus. Você entende? E quando Deus intervém, acabou a conversa. Mas às vezes Deus permite certas coisas acontecerem para ver o quê? Para ver o que está no nosso coração, se nós buscamos a Ele ou se tomamos decisões para as nossas próprias mãos. Deixamos ser Ele fazer. Ele, Deus. A nível de saúde, a nível de finanças, a nível de trabalho, a nível de escola, a nível de todos os níveis, o que é que você está a fazer? Está buscando a Deus para que Ele o ajude no seu, onde você está? Ou você vai decidir pela sua própria mão fazer o que tem que fazer? Achar, eu vou fazer o melhor, é assim, ouça, Deus, ontem eu e minha esposa tivemos a ver um filme. O filme retrata uma história real que aconteceu numa criança. Uma criança que tinha um tumor na cabeça, foi operado e depois apanhou um angioma, qualquer coisa bacteriana, que ficou à morte. Ficou em coma induzido, tiveram que meter em coma induzido para poder restaurar o seu corpo. Desenganado, completamente desenganado dos médicos. Não acreditavam que ia acontecer um milagre. E, no entanto, toda a gente estava a orar e o milagre aconteceu. Nós temos que esperar pelos milagres para que eles possam acontecer. Esperar que Deus vai colocar a sua mão e isso vai acontecer. Veja o que está aqui escrito. Nós estamos em Gênesis, não é? Não, Salmos. Vamos a Gênesis 18, 14. Vamos lá a Gênesis 18, 14. Em Gênesis 18, 14, virou-se Deus para ele. Antes de Gênesis 18, 14, Deus virou-se para Abraão e disse: há um tempo determinado tu vais ter um filho. Ele tinha 90 anos, ele tinha 100 anos, a mulher dele tinha 90 anos, já tinha deixado o costume das mulheres, portanto já não poderia engravidar. Toda a vida foi estéril, todavia não deu filho. E Deus disse que ela iria ter um filho. Ela riu-se, não ao pé de Deus, mas afastada de Deus, riu-se, duvidando, um riso de dúvida. Poderá isso acontecer? Deus não achou piada nenhuma. E disse, tu riste. E ela, tentando se desculpar, dizia, não ri. E depois diz isto, Gênesis 18, 14. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti, por este tempo de vida, e Sara te dará um filho. Veja o que está escrito. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Haverá alguma coisa impossível para Deus? Nós pensamos sempre que aquilo que nós vamos fazer é a forma correta de viver, é a forma correta do que é que nós temos que fazer. Mas uma das coisas que nós temos que perceber é que Deus se move no impossível. Não. É impossível conseguirmos isto. É impossível conseguir isto. Mas com Deus tudo é possível. Quantas e quantas coisas na minha vida eu obtive porque confiei em Deus.
Quantas e quantas curas aconteceram no meu corpo porque eu confiei em Deus. Não recorri a nada, a coisa nenhuma, só confiei em Deus. Não, mas as coisas têm que se resolver, as coisas têm que... Eu não estou a dizer o contrário, mas pela minha experiência de vida, eu sou-lhe sincero, eu prefiro esperar. Eu estou a falar da minha vida pessoal. Eu não estou, por exemplo, a falar da vida dos meus filhos. Eu não estou a falar da vida da minha esposa, estou a falar da minha vida. Minha. E da minha vida. Eu decido. Você entende? Eu já tive problemas grandes que Deus me mostrou que iam desaparecer como o fumo e levaram vários anos para desaparecer. E desapareceram por completo. Problemas de saúde que desapareceram. Mas porquê? Porque eu confiei naquele que me dá a liberdade. Nós temos que nos habituar a um Deus do impossível, que faz o impossível a nosso favor. E se calhar, se você agarrar e for ver, já houve várias coisas impossíveis que aconteceram na sua vida. Coisas que você orou e Deus lhe deu. Que Deus o abençoou. Então se fez aquilo, porque é que não vai fazer mais, se você buscar? Veja o que é que Deus diz. Em Lucas ou Hebreus. Eu digo-vos já. Hebreus 11:6. Nós temos que ter fé neste Deus que tudo faz a nosso favor, que tudo nos ama, que deu o Filho por nós. E veja o que é que está aqui escrito. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Glória a Deus. Você crê que Deus existe? Glória a Deus. Mas também temos que crer que Ele é galardador ou recompensador dos que o buscam. Ele recompensa, nos abençoa porque estamos a buscá-lo. Temos que ter fé que Ele existe, mas também que Ele nos vai abençoar. Temos que ter fé que Ele também nos vai abençoar. Que aquilo que nós precisamos de resolver, que Ele tem capacidade para nos resolver. Mas muitas das vezes Ele não resolve porque nós queremos resolver. E cada vez que nós queremos resolver, Deus para tudo o que estiver a fazer em relação a nós. Você está a entender? Não, eu coloco isto nas mãos de Deus e nós temos que fazer a nossa parte. Sabe qual é a sua parte? Cada vez que você ora a Deus e confia em Deus, sabe qual é a sua parte? Fica quieto. Você é capaz? Não, não sou capaz. Então Deus não vai fazer.
Mas eu tenho que fazer, eu tenho que resolver, eu tenho isto para resolver, eu tenho isto, eu preciso disto, eu preciso daquilo. Ninguém diz o contrário. A decisão é de cada um. Então você não está a confiar em Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Você não está a confiar que Deus tem capacidade ou poder suficiente para poder resolver o seu assunto. Se você está a resolvê-lo ou a tentar resolvê-lo, quer dizer que Deus não tem capacidade. E você diz, mas isso é complicado. Para quem está habituado a resolver tudo, é. Eu também estava habituado assim. E eu perdi esse hábito. Cada vez que eu tenho um assunto para resolver, sabe o que é que eu faço? Eu oro e busco a Deus e tento saber o que é que eu devo fazer. Quantas e quantas vezes eu não recebo resposta nenhuma. Então eu fico quieto e sossegado. Houve alturas na minha vida que havia um curso que eu gostava de ir fazer. Na igreja. Havia um curso que era a ir para a escola ministerial. E eu gostava de ir fazer. Mas eu disse a Deus, não, Senhor, eu não vou fazer mais nada sem tu me dizeres. Nada, absolutamente mais nada. E tive até o último minuto à espera da decisão de Deus e não de minha. Porque a minha já estava decidida, mas eu queria saber o que é que Deus queria para a minha vida. E no último minuto ele disse para eu ir. E eu fui. Glória a Deus. Mas você entende? Deus, não nós. A decisão de Deus é que vai abençoar as nossas vidas. Há coisas que nós gostaríamos de fazer, ou gostaríamos de estar, ou gostaríamos de coisas, mas se calhar não é tempo indicado. Mas Deus sabe qual é a altura certa. Então o que é que vamos fazer? Vamos andar com Deus. Vamos confiar em Deus. Acredite em mim, Deus quer abrir portas para a sua vida, para toda a sua vida, para todas as áreas da sua vida, muito mais do que você imagina. Muito mais, muito, muito, muito mais do que você imagina. E você diz, mas o que é que eu fiz para merecer? Você não fez nada para merecer, nem você nem ninguém. Jesus é que fez. Jesus é que abriu a porta para nós sermos abençoados. Quando ele morreu na cruz por nós. Então, sim, Deus vai vendo se nós obedecemos. Deus vai vendo se nós queremos andar com Ele. Deus vai vendo se nós confiamos nele. Porque o que é que está aqui? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Se você não tem fé em Deus, que Deus vai abençoar a sua vida, que Deus o vai ajudar no seu assunto, então como é que vai acontecer? Você diz-lhe aqui, sem fé, é impossível agradar a Deus. Se você não agrada a Deus, como é que quer ser abençoado? Há pouco tempo, eu vinha a conduzir. Vinha para casa. Eu estava a orar e eu estava a dizer, Senhor, conduz a minha vida. Faça-se aquilo que tu quiseres na minha vida. Porquê? Porque eu sei que é o melhor. Você entende? É o melhor para mim. Deus vai querer o melhor. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ele deu o melhor que tinha, o seu Filho Jesus, por nós. Não nos dará também com ele todas as coisas. Às vezes é difícil para nós, seres humanos, confiar que Deus nos quer libertar, que Deus nos quer abençoar, que Deus quer andar connosco, que Deus nos ama. Às vezes é tão difícil confiar que Ele nos ama. Não, mas eu quero fazer isto, eu quero fazer aquilo.
e é o melhor para a sua vida. Infelizmente, eu lhe vou dizer infelizmente, às vezes, todos nós temos que fazer o que queremos para bater com os burros na água. Desculpem a expressão, que bater contra uma parede, ver que estamos a errar, para voltar atrás e dizer, Senhor, desculpa, faça-se o que tu queres. Porquê? Ele sabe a altura certa, ele sabe quando deve ser feito, ele sabe como deve ser feito. Eu uma vez orei com um irmão para resolver um assunto e eu virei para ele e disse assim, o que eu sinto de Deus é que nós devemos esperar. E esperámos um mês talvez. E depois eu estava numa reunião e virei para ele e disse, olha, nós vamos lá esta semana. E fomos lá e resolvemos o assunto. Glória a Deus que foi ele que resolveu. Não fui eu. A minha vontade era agarrar nele e ir logo lá com ele. Era ir lá e barafustar. E eu estive lá com ele, sabe o que é que eu disse? Boa tarde, sentei-me, não disse nada. Nada. Até que chegou uma altura que a pessoa disse, não podemos fazer nada. E quando a pessoa disse isto, eu disse, vocês só podem estar aí eu falei e eu disse, vocês só podem estar a brincar. Então, venderam um carro assim e você não sabe das coisas? A pessoa olhou para mim, mandou falar com não sei quem, para saber onde é que o carro estava, se eles tinham comprado o carro, se o carro tinha passado para as mãos dele. Confirmaram que o carro tinha passado para as mãos dele. Onde é que estava o carro? Não sabia onde é que estava o carro, mas ela percebeu que era da responsabilidade do chefe. Assumiu toda a dívida e resolvemos o assunto. Mas eu estive sempre calado. Só falei àquela altura e foram só essas palavras que eu disse. E ficou tudo resolvido. Porquê? Porque eu deixei Deus fazer. Não eu. Eu não resolvi. Ouça, porque eu aprendi que partes da minha vida, quando eu tentei resolver as coisas, algumas, eu fiz mal. As coisas corriam mal, não corriam bem. E você prefere que as coisas corram bem ou corram mal? Ou que não sejam resolvidas? Eu já vos contei há pouco, eu tive um problema que levou anos a resolver. Anos a resolver. Mas tem que se resolver já, tem que se fazer já. E eu dizia sempre, não vou fazer nada. Nada, absolutamente nada. Vou estar quieto. E por causa de ficar quieto, é que tudo ficou resolvido. Eu estava quieto, mas Deus estava a resolver. Bateram num carro meu, o carro foi dado como salvado, perdido. A pessoa que me bateu não tinha seguro no carro. Havia mais intervenientes, deu uma confusão completa, não queria, o Instituto Nacional de Seguros não queria assumir. Eu recebi um mail a dizer que não queria assumir. E eu agarrei no mail e orei e disse, Senhor, ajuda-me. Eu não sei o que fazer. Sabe qual foi a minha resposta à pessoa? Nada. Não disse absolutamente nada, nem respondi nada. Eu só orei. E sabe o que é que Deus fez? Deus fez com que a pessoa que estava a dirigir aquilo telefonasse do seu telefone particular para mim e para todos os intervenientes, para nós nos queixarmos e dizermos que não aceitávamos a decisão, que ela assim podia fazer alguma coisa. Foi Deus que fez aquilo. E eu recebi o dinheiro que devia de receber. Você entendeu? Quantas e quantas vezes tentamos resolver situações que não dão fruto, não resolvem.
Porquê? Porque estamos a resolver da nossa própria inteligência. Achamos que assim vai resolver. Tem que ser assim, tem de ser assim. Não! Funciona. Às vezes funciona, e quando funciona, pronto, tudo bem, glória a Deus. Mas quando não funciona, o que é que você faz? Eu aprendi por alguns erros que eu tenho que confiar em Deus. Depender de Deus. Porque quando eu dependo de Deus, tudo corre bem. Ele sabe como é que há de fazer. Ele sabe as cordas, os cordelinhos que tem que puxar, as alturas que tem que ser. Ele sabe tudo. Ele é Deus. Ele é Deus. Então, liberdade. Que liberdade é esta? É a liberdade de nós podemos decidir o que queremos fazer. Mas com a decisão vêm as consequências da decisão. E se nós fazemos o que achamos, podemos ter problemas. Se nós deixarmos Deus resolver, de certeza que vamos ser abençoados. Está na mão de cada essa decisão. Eu quero chamar para aqui o grupo Louvor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Nós depois vamos fazer a Santa Ceia. E vamos dizer assim: Pai, nós vimos a Ti em nome de Jesus e ajuda-me a tomar as melhores decisões. Ajuda-me, Senhor, a fazer aquilo que Tu achas que é melhor para mim. Se é ficar quieto, é ficar quieto. Se é fazer qualquer coisa, mas ajuda-me nas decisões, Senhor. Te peço no nome de Jesus. Que façamos sempre o que Te agrada a Ti. Porque sabemos que vai dar o melhor para nós, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Então vamos à Santa Ceia. Amém. Primeira de Coríntios. Paulo fala a Coríntios sobre a Santa Ceia e diz aqui: o que eu recebi do Senhor eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomei e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e deste cálice, porque o come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há muitos fracos e muitos doentes e muitos que morrem, porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Eu abençoo em nome de Jesus o pão e vinho. Vamos distribuir para os nossos irmãos. Amém. Santo, 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 ó Deus Altíssimo, levantemos nossas mãos e declaremos nossa voz. Santo, 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 ó Deus Altíssimo,
Levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Santo, 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 santo. Antes de nós fazermos a Santa Ceia, eu quero-vos contar uma coisa. Porque agora, quando estava a orar, depois de orar, depois de ler a palavra de Deus, Deus me fez lembrar. Paulo e Silas estavam presos. Tinham acabado de ser espancados. Estavam presos pelos pés. E à meia-noite cantavam louvores a Deus. Quem é que canta louvores a Deus estando numa circunstância difícil? Tendo sido espancados, estando presos. No entanto, eles louvavam a Deus. E você tem que entender que o poder de Deus se vê na confiança que se tem nele. E quando eles fizeram isso, veio um terremoto que partiu todos os alicerces, abriu as portas, as correntes onde eles estavam presos partiram-se todas. Tanto assim que o carcereiro queria se matar, porque pensava que eles tinham todos fugidos. E Paulo virou-se e disse, não, estamos todos aqui, não fugimos. O carcereiro tratou das feridas deles e eles foram salvos. A casa dele foi salva. E no dia a seguir foram libertos. Creia no poder de Deus e a sua vida vai ser mudada completamente. Agora vamos orar, vamos dizer, Pai, eu levanto o pão, símbolo do corpo de Jesus derramado na cruz, em meu lugar. Eu faço este memorial perante ti, Pai, para me lembrar aquilo que Jesus fez por mim, por todos nós. Eu tomo este pão em nome de Jesus. Amém. Agora levanto o cálice. O cálice do Novo Testamento. Símbolo do sangue de Jesus. Que derramou naquela cruz em nosso lugar. Ele pagou pelas nossas enfermidades. Ele pagou pelos nossos pecados com a sua morte. Nós fomos ricamente abençoados por aquilo que Ele fez por nós. E Pai, nós levantamos o cálice ao céu e declaramos que cremos na Tua palavra, cremos na Tua verdade, cremos naquilo que Jesus fez por nós e o aceitamos nas nossas vidas. E Pai, te agradecemos por isso, no nome de Jesus. E este memorial fica marcado para toda a vida. Porque eu creio em Ti, eu confio em Ti e eu tomo este cálice no nome de Jesus. Amém. Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço do fundo do coração. Porque só assim veio a salvação para mim e para toda a minha casa. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Eu abençoo a todos em nome de Jesus. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Uma boa semana. Creia nele. Confie nele. E tudo vai mudar. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos.